Bom dia, graça e paz. Sejam muito bem-vindos para a nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos aqui reunidos neste domingo, o primeiro dia da semana, o dia que a igreja se reúne para celebrar a ressurreição de Jesus, a sua vitória sobre a morte para dar-nos a vida eterna. E a igreja também está aqui reunida para estudar a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor, o nosso Deus, onde ele se revela a nós. Queremos agradecer a sua presença e a sua participação. Nós vamos orar e, na sequência, teremos um resumo aqui na EBD online. Apenas na EBD presencial, nas classes, nas salas, com os professores, com os alunos, é que nós temos um estudo de aproximadamente 1 hora, com toda a participação, os testemunhos, as trocas de conhecimento e de experiência com os professores, com os alunos. Você também está convidado a vir e participar aqui conosco. Vamos orar e então traremos o resumo da lição deste domingo. Obrigado, Senhor, por este dia, obrigado por mais uma semana que o Senhor nos dá, obrigado também pela alegria e o privilégio de estarmos aqui reunidos em torno da Tua Palavra, estudando e conhecendo mais a Tua vontade. Nos abençoe, continue abençoando cada vida, cada família, abençoando a igreja também. Assim, oramos em nome do Teu Filho Jesus, o nosso Senhor. Amém. Nós estudamos até a última semana, durante 15 semanas, o tema personagens ao redor da igreja. Vimos homens e mulheres que deixaram o seu nome registrado na história da igreja do Senhor Jesus, logo no primeiro século. Alguns bons exemplos que nós devemos seguir e alguns maus exemplos também que nós devemos evitar. Seja como for, um grande aprendizado quando olhamos para a vida das pessoas que estiveram participando direta ou indiretamente da construção do início da história da Igreja do Senhor Jesus. A partir de hoje, nós iniciaremos uma nova série de estudos bíblicos e nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Nós vamos falar sobre a necessidade de ter compromisso, ter responsabilidade, ser fiel com o reino de Deus. E também vamos falar sobre a necessidade imperativa de conhecermos com profundidade o nosso Deus. A série Vida Cristã para a Escola Bíblica Dominical, o tema da revista para este novo período, para este novo trimestre é este: Tudo entregarei. Há um hino no Cantor Cristão, também no Inário para o Culto Cristão, que tem exatamente esta mensagem: tudo entregarei. A ideia de que Deus nos salvou, nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. E agora precisamos corresponder a este grande amor, amando ao nosso Deus intensamente. A ideia aqui, tudo entregarei, é a ideia de entregar tudo o que somos e tudo o que temos. Uma dedicação completa, total, profunda, abrangente, uma dedicação que alegra o coração do Senhor, o nosso Deus. E para começarmos, eu quero trazer aqui, na verdade, uma introdução geral para todas as lições que vamos compartilhar durante as próximas semanas. Uma introdução escrita por John Barnett e que tem algumas afirmações, algumas declarações muito importantes para nós que fazemos parte da Igreja do Senhor Jesus nesse tempo. Ele começa dizendo que a vida cristã verdadeira é um compromisso sem reservas com o Senhor Jesus. O nosso Salvador está procurando aquelas pessoas que estejam dispostas a lhe dedicar integralmente. Ele procura aqueles que o colocam em primeiro lugar na sua vida, como está escrito na Bíblia: buscar ao Senhor em primeiro lugar, colocá-lo como prioridade máxima. Nada menos do que uma rendição, uma entrega, uma dedicação incondicional. Essa deve ser a nossa resposta ao grande amor de Deus que enviou o seu Filho unigênito ao mundo,
Essa deve ser a nossa resposta para aquele que se sacrificou por nós, foi para a cruz do Calvário e morreu para a nossa salvação. Podemos afirmar que tal amor tão sublime nunca poderia satisfazer-se com menos do que a nossa vida totalmente entregue nas suas mãos. Quando Cristo chama uma pessoa, ele chama para vir e morrer. Quem escreveu esta frase tão emblemática foi Dietrich Bonhoeffer. Nessa afirmação surpreendente e radical, temos a essência da natureza do verdadeiro discipulado de Cristo Jesus, operando na vida do crente uma transformação radical na sua história, na sua essência. Não há dúvida de que há várias formas diferentes de morrer. Poucos são chamados para um martírio literal, ou seja, para perder de fato a sua vida, como ele, o próprio Bonhoeffer, que morreu num campo de concentração nazista no ano de 1945. Mas cada crente, ou melhor, todos os crentes, para enfatizar, todos são chamados para uma entrega total da sua vida a serviço do Mestre, o Senhor Jesus. Isso significa morrer para o mundo e viver para Cristo. Abrir mão dos seus sonhos, vontades e planos, muitas vezes até sacrificar-se, para seguir a Cristo sem reservas. Por meio das lições que nós vamos estudar a partir de hoje, nesta revista cujo tema é Tudo Entregarei, nós estamos dizendo da disposição que há em nós de dedicarmos ao Senhor a nossa vida, o nosso tempo, as nossas mãos, os nossos pés, a nossa voz, o nosso recurso financeiro, o nosso dinheiro, a nossa inteligência, a nossa vontade, o nosso coração, o nosso amor, enfim, todo o nosso ser, todo o nosso corpo, tudo o que somos, tudo o que temos. Um missionário entre os índios, chamado Jim Elliot, disse o seguinte: não é nenhum insensato aquele que dá o que não pode guardar para ganhar o que não pode perder. Que frase extraordinária! Ser um cristão indiferente, passivo, frio, ausente, pode apenas garantir a você uma existência miserável, superficial, limitada. Mas quando você decide entregar tudo a Cristo, dedicar completamente a sua vida a Ele, essa é a melhor maneira para desfrutar uma vida maravilhosa com a presença do Senhor na direção, no governo da sua história. Que por meio das lições que nós vamos estudar a partir de hoje, a sua vida seja muito abençoada, mas seja também transformada naquilo que precisa melhorar, porque nós precisamos de fato entregar tudo que somos, tudo que temos a serviço do Senhor, o nosso Mestre. Que no local onde você está trabalhando, o seu trabalho seja para glorificar o nome do Senhor. Que lá onde você está estudando, na escola, no colégio, também você esteja estudando para a glória do Senhor. Na sua casa, na sua família, com seus vizinhos, enfim, em todo tempo e lugar, que você esteja consagrando tudo a Deus e a sua vida seja de testemunho, um testemunho eficaz, eficiente, fiel, que você seja sal da terra e luz do mundo. Esse é o nosso desejo, a nossa oração e com certeza também é o desejo do coração de Deus. Muito bem, vamos para a nossa primeira lição, vamos para o nosso primeiro estudo desta série. Hoje nós vamos falar sobre equilíbrio ou dedicação. É uma pergunta importante e nós vamos trazer aqui algumas considerações sobre este tema. Equilíbrio ou dedicação? Será que é possível unirmos equilíbrio com dedicação? O texto básico para o nosso estudo de hoje está no Salmo 116, versículo 14. Lá está escrito assim: cumprirei os meus votos ao Senhor na presença
de todo o seu povo. Cumprirei os meus votos ao Senhor, disse o salmista, na presença de todo o seu povo. Ao estudarmos a lição deste domingo, você terá condições de estabelecer compromisso absoluto com o Senhor, o seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus. Precisamos entender de maneira consciente qual é o significado destas duas palavras. Primeiro, a palavra compromisso e depois a palavra profundidade. O que estas palavras representam para você? Qual é o significado das duas palavras para você? Principalmente a palavra compromisso e a palavra profundidade, quando nós aplicamos à nossa vida espiritual, isto é, ao nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos entender que seguir a Cristo sem olhar para trás é sinônimo de compromisso. E também conhecê-lo a partir da sua palavra, a Bíblia, com profundidade, sob a direção do Espírito Santo de Deus, é sinônimo de profundidade. O equilíbrio tem o seu valor na vida cristã. Entretanto, a nossa proposta aqui é de nós verificarmos que no relacionamento com Deus devemos transformar, isto é, devemos converter o equilíbrio em uma dedicação completa, uma dedicação absoluta, uma dedicação total a Ele e ao seu reino também. Podemos propor, analisar os aspectos a seguir com o objetivo de encontrar uma posição bíblica para esse comportamento da nossa fé. Então nós vamos partir de um equilíbrio para um aprofundamento, para uma dedicação, uma entrega absoluta da nossa vida nas mãos do Senhor. Em primeiro lugar, inspiração no grande modelo do Senhor Jesus. Claro, Jesus é sempre o nosso modelo maior. Quando nós observamos a vida de Jesus, devemos fazê-lo com o objetivo de imitar a Cristo, como bem disse o apóstolo Paulo. Pensemos em tudo o que o Senhor Jesus fez, a sua vida, a sua dedicação principalmente, quando ele veio para habitar entre nós aqui na terra e viveu entre nós como homem. Ele estava se dedicando totalmente a nós, para a nossa salvação. Não existe modelo maior, não existe outro modelo para você, não existe outro modelo para nós, irmãos em Cristo, do que o próprio Senhor Jesus. O Filho de Deus abandonou a sua glória nas mansões celestiais, na eternidade, e veio, tornou-se homem para habitar entre nós, para cumprir a vontade do Pai. Quando nós lemos os evangelhos, nós descobrimos que Jesus estava aqui 100%. Ele estava aqui 24 horas por dia, 7 dias da semana, durante os seus 30 anos de vida aqui na terra como homem. Esta foi a decisão de Jesus, entregar-se profundamente e obedecer 100% à vontade de Deus, o Pai. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. E ele veio não para viver, mas para dar a sua vida por nós. Jesus não veio para desfrutar qualquer tipo de conforto que o mundo poderia oferecer. Ele não viveu entre pessoas com as quais era mais fácil conviver, muito pelo contrário. Ele se relacionou com pessoas complicadas, com pessoas difíceis, inclusive com inimigos. Jesus não teve um cotidiano tranquilo, mas de atritos, conflitos, de lutas, de guerras, de batalhas, tanto espirituais quanto nas demais áreas. Foi o que Jesus foi, 100%. Nós também devemos ser 100%. Em Hebreus 12, temos a informação de que a dedicação do Senhor Jesus tinha como fim suportar, inclusive, a cruz do Calvário para a nossa salvação eterna. Em segundo lugar, nós também precisamos compreender o caráter de Deus. Então, em primeiro lugar, nós observamos Jesus como nosso modelo. Mas nós precisamos, a partir da Bíblia Sagrada, conhecer com profundidade
a Deus o Pai. Esse conhecimento vai influenciar na nossa vida, nos nossos valores, nas nossas decisões e também no nosso caráter. É possível que muitos crentes não estão se dedicando a Deus porque ainda não conhecem a Deus. Ainda não estudaram sobre Deus e sobre o caráter de Deus com profundidade na sua própria vida. Então, ele não conhece a Deus, ele não sabe quem é Deus e, por isso, ele tem um relacionamento superficial com Deus. Temos um exemplo clássico, Jonas. Jonas conhecia muito a Deus, mas ele não conhecia profundamente o caráter de Deus. Tanto que, quando Deus decidiu salvar os ninivitas, Jonas ficou entristecido, decepcionado. Ele queria que Deus odiasse e punisse e até matasse aqueles pecadores. Mas quando eles se arrependeram, Deus os perdoou. Jonas ainda não conhecia o caráter de Deus. Quando o Senhor Jesus nos ensina que devemos permanecer no seu amor, ele está propondo que, quanto mais conhecemos o seu caráter, o caráter de Cristo, mais temos que viver, imitar, mais temos que praticar o seu amor. 3. Sobriedade no relacionamento com Deus. O que significa isso? Nós devemos retomar aqui a ideia de uma fé lúcida, de uma fé racional, não apenas uma fé emocional, uma fé emotiva que não sabe aquilo que está fazendo. Romanos capítulo 12 fala sobre o culto racional. O apóstolo Paulo enfatiza à igreja que a fé, a nossa religiosidade, o nosso relacionamento com Deus não é como dar um passo no escuro. Não, nós sabemos quem somos, nós conhecemos a Deus, conhecemos a sua palavra, sabemos por que estamos fazendo todas as coisas. Nós temos um envolvimento pessoal com o Senhor Jesus também de maneira intelectual, de maneira racional. É dentro desta perspectiva que nós devemos ler, por exemplo, Hebreus capítulo 11. Foi porque aqueles homens e mulheres conheciam a Deus que eles tomaram a decisão de servir a Deus incondicionalmente. Eles conheciam o poder de Deus, por isso colocaram nele toda a sua fé. Pessoas que chegaram a dar a sua vida porque conheciam a Deus, conheciam o caráter de Deus, conheciam o poder e os planos soberanos de Deus. Não existe verdadeira dedicação a Deus sem que tenhamos uma clara consciência de quem Deus é. Portanto, nós conhecemos a Deus e servimos a Deus. Se nós não conhecemos a Deus profundamente, nós teremos muitas dificuldades e reservas. Não seremos de fato capazes de uma entrega total, absoluta, completa. Não vamos servi-lo com todo o nosso ser. Philip Yancey, ao analisar a vida de Jó, concluiu que Deus está muito mais interessado na minha fé do que no meu prazer. Deus está muito mais interessado na sua fé do que no seu sucesso, no seu prazer, na sua alegria, no seu contentamento. Muito bem, podemos concluir na manhã deste domingo a nossa primeira lição desta nova série da revista Tudo Entregarei, verificando que o contato de Jesus com os seus discípulos sempre exigiu uma resposta clara, uma resposta urgente, uma resposta definitiva. Os seus ouvintes devem demonstrar interesse em segui-lo. Aqueles que ouviram Jesus pregando e aqueles que conviveram com o Senhor Jesus deviam tomar essa decisão tão importante, deixar tudo e seguir o Mestre. Disposição de obedecer a sua palavra, a sua vontade e também os seus planos. Em tudo. Renúncia a tudo. Prontidão, inclusive se necessário for, para dar a própria vida por amor ao Evangelho, ao Reino e ao Senhor Jesus.
ser um discípulo de Cristo ainda continua hoje, nos nossos dias, exigindo uma clara definição deste envolvimento que nós devemos ter com os seus ensinos e também com a direção do Espírito Santo de Deus. É Ele que produz através de nós e em nós o fruto do Espírito e também Ele que realiza em nós e através de nós os dons espirituais. E assim, glorificamos o Pai, edificamos a igreja e salvamos aqueles que ainda não tiveram um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Mais uma vez, a nossa gratidão pela sua participação na nossa Escola Bíblica Dominical online. No próximo domingo, se Deus permitir, estaremos novamente juntos aqui estudando a Bíblia Sagrada, a Palavra do Senhor, o nosso Deus. Um grande abraço, Deus abençoe você e a sua família.